Quarto vídeo de Direito Administrativo, estamos falando da administração indireta e na aula de hoje nós vamos começar a autarquia. Creio que não vai dar tempo de terminar porque o assunto autarquia é muito grande. Nós temos que falar sobre as agências reguladoras, as autarquias em regime especial, o problema da OAB, se é autarquia ou não, tudo aquilo que cai em prova. Antes de entrar no assunto, um detalhe, pessoal, olha aqui, eu estou com 913 e-mails para responder, tudo sobre perguntas e comentários do YouTube. Eu peço paciência, porque eu vou ter que optar. Ou respondo as perguntas ou gravo. A prioridade agora é gravar. Tenha paciência que na hora oportuna eu vou conseguir responder as perguntas e os comentários. Então, portanto, a autarquia é uma entidade auxiliar da administração pública estatal, autônoma e descentralizada. É um dos tipos de entidades da administração indireta. Seu patrimônio e receita são próprios, porém tutelados pelo Estado. Olha, nós já falamos na aula passada que quando a administração pública ela quer desenvolver uma atividade típica de Estado, ela cria uma autarquia por lei específica, faz parte da administração direta. Seu patrimônio e receitas são próprios. Próprios de quem? Da autarquia. O patrimônio da autarquia é dela. A receita da autarquia é dela. Porém, tutelados pelo Estado. Dessa forma, o Estado vai responder subsidiariamente quando a autarquia não for capaz de cumprir as suas obrigações. O Estado responde subsidiariamente. A autarquia, ela responde judicialmente, administrativamente pelos seus atos. Mas o Estado, a União, o ente que o criou, vai responder subsidiariamente. É um serviço autônomo criado por lei. Lei cria, lei extingue. Com personalidade jurídica de direito público. Nós veremos que as autarquias e as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público. Patrimônio e receita próprios para executar o quê? Atividades típicas da administração pública. Nós veremos que existem alguns entes personalizados criados pela administração que não exercem atividades típicas. Dá um exemplo de atividade típica de Estado. Previdência social é uma atividade típica, portanto, a autarquia vai criar-se uma autarquia e que foi criada, por exemplo, o INSS para desenvolver essa atividade típica, que requeiram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. A presidente da República, por exemplo, ela não vai conseguir. Imagine ela tentando administrar, ela própria, administrar a Previdência Social. Não vai conseguir porque ela tem inúmeras outras atribuições. Por isso, descentraliza, cria uma pessoa jurídica de direito público para fazer essa atividade típica. E essa pessoa jurídica é a nossa autarquia. Ah, não entendi, ficou confuso. Então vamos esmiuçar isso. Olha, quando o ente quer descentralizar uma atividade típica de Estado, ele cria uma autarquia. É o caso da Previdência Social, que nós falamos, atividade típica de Estado. Ela é criada por lei específica. Dessa forma, é proibido aquilo que nós chamamos, que o jurista chama de caudas legais. Imagina uma lei orgânica anual, alguém coloca um artigo ali criando autarquia. Isso não pode acontecer. Tem que ser uma lei específica para aquele fim, para criar autarquia. E uma outra lei específica para extinguir essa autarquia. Não age por delegação. Olha, nós vimos que existe a delegação e a outorga na aula passada. O que é mesmo delegação, meu Deus? O que é mesmo outorga? Ah, lembrei. Outorga é quando é transferido para a autarquia, para o ente, a titularidade e o exercício. O titular se torna o ente. Portanto, na autarquia, a autarquia vai ser titular e vai exercer o serviço. Na delegação, não. O titular continua sendo a administração direta, a prestação do serviço que é feita pela administração indireta. Portanto, na nossa autarquia, nós temos outorga. A descentralização ocorre por outorga. E ela possui a autonomia financeira, administrativa e técnica. É o que nós chamamos de autonomia FAT, financeira, administrativa e técnica. A autarquia, repetindo, como todas as diretas, não possui autonomia política. As decisões políticas ocorrem pelo governo e não pela autarquia. Esse ente possui autonomia financeira,
administrativa e técnica. Continuando sobre a autarquia, a relação entre a administração direta e a autarquia é feita por tutela e não subordinação. O ente tutelado, o ente vai ser supervisionado na sua atividade fim pela administração direta, não sofre subordinação, não existe hierarquia. Se cair na prova que a hierarquia entre uma autarquia e a administração pública, é falso, não há hierarquia. Há o controle finalístico, há essa tutela, há a supervisão ministerial do executivo para a administração direta, pela administração direta para a indireta. Como eu falei, pessoal, ocorre a resposta subsidiária do ente que a criou. A responsabilidade, no caso de um acidente, por exemplo, na autarquia, é da própria autarquia. Mas em caso de omissão, de falta de recurso, a União vai responder subsidiariamente. Se for, é lógico, uma autarquia da União. Em caso de falta de recurso ou extinção da autarquia. São exemplos de situações em que a administração direta vai responder no lugar da autarquia. Não há recurso da autarquia ou ela foi extinta. Neste caso, o ente que a criou vai assumir essa responsabilidade. Nós vimos vários princípios da administração pública. Só que existem outros que nós vamos falar ainda. Nós vamos falar ainda do princípio da motivação na hora oportuna, vamos falar das pedras de toque do direito administrativo, vamos repetir a parte que falamos da supremacia do poder público sobre o privado, vamos falar da indisponibilidade dos bens, tudo na hora apropriada. E neste momento nós vamos falar do princípio da especialidade. Também é um princípio da administração pública, só que ele é direcionado para a administração indireta e principalmente para a autarquia. Não somente para a autarquia, mas o princípio da especialidade ele é usado mais para a autarquia. O princípio da especialização impede de exercer atividades diversas daquelas para os quais foram instituídas. Nós falamos sobre isso, mas vale a pena relembrar, citar, porque a repetição é a mãe do ensino. Quando você repete, você aprende. Portanto, a especialidade é mais para a autarquia, mas não somente. Isso faz com que, ainda sobre o princípio da especialidade, nós temos que o princípio da especialidade é ligado à ideia de descentralização administrativa de eficiência. O objetivo maior do princípio da especialidade é a eficiência na prestação dessa atividade descentralizada. Assim, o Estado, ao criar pessoas jurídicas administrativas, autarquias, por exemplo, como forma de descentralizar a prestação de serviços públicos, faz isso com a finalidade da especialização de funções. Retira-se determinada tarefa do centro da administração, em que há um amontoado de competências, como eu já falei no caso do presidente, e redistribui para a periferia, entidades administrativas descentralizadas. Embora esse princípio normalmente referido às autarquias, não há razão para negar a sua aplicação quanto às demais pessoas administrativas instituídas por intermédio da lei para integrarem a administração pública indireta. Pessoal, especialidade. A administração, o ente que foi criado, não pode desvirtuar, não pode deslocar do fim para o qual ele foi criado. Se foi criado para extração de petróleo, sociedade de economia mista, ele não pode desvirtuar desse fim. Isso é especialidade, especialização. Um pequeno resumo: pessoa jurídica de direito público que desenvolve atividades típicas de Estado. Conceito de autarquia: pessoa jurídica de direito público que desenvolve atividades típicas de Estado. Já falamos que foi criada por lei. Patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública que requerem para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Também falamos sobre isso. Agora, novo assunto, novidade a respeito da autarquia. Pessoal, sobre os bens da autarquia, isso cai em prova demais. Os bens da autarquia são bens públicos.
Todo o capital da autarquia, o financiamento, é público, portanto, seus bens são públicos. E por ser público, portanto, existe a licitação, existe contrato público, é o conceito de fazenda pública. Bens da autarquias são bens públicos. Dessa forma, eles são inalienáveis. Portanto, ele não pode ser vendido, ele não pode ser cedido a outro. Portanto, a autarquia não pode dispor de seus bens. Seus bens são bens públicos, portanto, inalienáveis. Não pode ser vendido um bem para a autarquia, para uma empresa pública, para uma outra empresa privada. Não pode, são inalienáveis. Por ser bem público também, são impenhoráveis. Portanto, não podem ser objeto de penhora, arresto ou sequestro. Penhora é aquela restrição que ocorre dentro de uma ação e execução. Sequestro e arrestos são cautelares típicas. O arresto é uma cautelar para proteger bens indeterminados. Sequestro, bem indeterminados. Arresto, indeterminados. Sequestro para bens indeterminados. Não pode haver, portanto, arresto, sequestro, penhora. Os bens são impenhoráveis, portanto, são bens públicos. O juiz, quando ele quer que seja cumprido uma execução de uma dívida, alguém paga uma dívida, ele vai ali apreender bens. Isso é penhora, quando é numa ação judicial, uma execução judicial. Dessa forma, esses bens da autarquia não podem sofrer penhora, muito menos sequestro, também arresto. Conceito de bens públicos. Para a prova, é só guardar que os bens da autarquia não pertencem à autarquia, são bens. O patrimônio é da autarquia, mas os seus bens, no sentido civil, no sentido do Código Civil, os bens são públicos, portanto, pertencem ao povo, pertencem ao poder público e não pode ser objeto de quê? Arresto, sequestro ou penhora. A autarquia em relação à sua contabilidade. A contabilidade da autarquia é pública e está sujeita à lei de responsabilidade fiscal e toda a regra da contabilidade pública. Dessa forma, nós veremos que haverá a fixação da despesa, a previsão da receita, a previsão da receita, a fixação a despesa deve ser fixada, haverá o controle dos órgãos internos, deverá haver, estar, por exemplo, na lei orçamentária anual, tudo aquilo que deverá, todo investimento, tudo aquilo que vai ser gasto, é o complexo da contabilidade pública. Não se aplica a contabilidade privada no caso das autarquias. Quanto à lei de responsabilidade fiscal, o gestor terá que prestar conta, da mesma forma que ocorre com o gestor na administração direta. Mas o mais importante aqui nesse slide não é isso. O mais importante são os privilégios tributários. A autarquia ela possui imunidade tributária prevista no artigo 150, parágrafo 2º da Constituição. Veda a instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços das autarquias, desde que vinculado às suas finalidades essenciais. Vamos parar por aqui. Pessoal, cuidado que eu já vi isso em prova, eu já vi isso em simulado. A autarquia tem imunidade tributária? Sim, mas na sua atividade fim, nas suas finalidades essenciais. Agora, continuando, ou as que delas decorram. Podemos assim dizer que a imunidade para as autarquias tem natureza condicionada. Anote aí, pessoal. A imunidade tributária da autarquia é relativa. A imunidade tributária da autarquia não é absoluta, é condicionada. Condicionada aqui à sua atividade fim. Ela terá imunidade tributária? Sim, desde que seja na sua atividade fim, desde que seja na sua especialidade. Aí sim ela terá imunidade tributária. Não atinge taxas nem contribuições, mas tão somente aquilo que estiver vinculado à sua finalidade, à sua atividade fim. Tá bom, mas o que eu tenho que guardar aqui para a prova? Somente isso. A autarquia possui sim imunidade tributária, essa é a regra, desde que seja sua finalidade, desde que seja sua natureza, desde que seja
condicionada à natureza, ou seja, a sua finalidade, a sua atividade, enfim, tranquilo, não tem erro na hora da nossa prova. Ainda sobre autarquia, sobre o regime de pessoal, isso também cai em prova. O servidor da autarquia é seletista? Não. O servidor da autarquia é um servidor público. Quando você passar no concurso do Banco Central ou quando você passar no concurso do INSS, você será um servidor público. Servidor de autarquia é servidor público no sentido estrito da palavra. Ele presta o concurso público e será servidor público. Portanto, ele sendo servidor, após 3 anos de efetivo exercício, ele terá estabilidade. Servidor público. A questão: foro dos litígios judiciais. Quando a autarquia estiver que entrar na justiça, de quem será a competência? O artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, diz que é competência da Justiça Federal. Então as questões judiciais envolvendo a autarquia, a regra qual será? Competência da Justiça Federal. Uma autarquia, competência da Justiça Federal. Só que, cuidado, se você estiver fazendo uma prova em estadual, imagina alguém que vai fazer o concurso para a Copasa em Minas Gerais. A Copasa é uma autarquia estadual, aí não será na Justiça Federal. Nós estamos falando aqui, pessoal, da Constituição Federal no inciso 1, no artigo 109, competência da Justiça Federal se for uma autarquia federal. É o caso do INSS, é o caso do Banco Central, é o caso do DENIT, do INCRA. Nestes casos, será competência da Justiça Federal. Se for uma autarquia estadual municipal, será Justiça Comum Estadual. Justiça Comum Estadual, se caso for uma autarquia municipal ou uma autarquia estadual. E litígios trabalhistas. Cuidado. Quando for uma questão de trabalho, será Justiça do Trabalho. Isso aqui não tem caído em prova, mas é uma informação que é verdade. Se for um litígio trabalhista, uma questão, você vai entrar na Justiça por uma questão de trabalho. Não será na Justiça Federal, será na Justiça do Trabalho, ok? Recapitulando então, vamos lá. Competência nas questões litigiosas envolvendo as autarquias. Competência da Justiça Federal, se for uma autarquia federal. Se for uma questão do trabalho, será a Justiça do Trabalho. E se for uma autarquia estadual ou municipal, vai ser a Justiça Comum Estadual, ali naquele fórum mais próximo da sua casa. Sem problemas. E a responsabilidade civil? Nós já falamos sobre isso, mas o tema às vezes vem na prova como responsabilidade civil. Como que é a responsabilidade civil da autarquia? O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal diz o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público, o caso da fundação pública e autarquia, e de direito privado, empresa pública e sociedade de economia mista, prestadoras de serviços, respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Um funcionário de uma autarquia, na prestação do serviço, ele causa um dano. Quem responde ele? Não. Quem vai responder é a autarquia, pessoa jurídica de direito público e privado, prestadora de serviço público. Elas respondem. Então nós temos 3 situações aqui. Olha que interessante. Quem responde pelo dano que uma empresa pública causar? A empresa pública. Só que seus agentes, nessa qualidade, cuidado, se isso aqui não tiver na prova, pode estar errado e pode até caber recurso se a banca não especificar. Tem que ser nessa qualidade. Um funcionário de uma autarquia que estiver em férias, está em férias e causa um acidente, não é a autarquia que vai responder. Tem que ser no exercício dessa função, na qualidade de funcionário, causou o terceiro. A autarquia responde. E a autarquia pode entrar com uma ação para que esse funcionário, uma ação regressiva para que o funcionário, após, ele venha ressarcir a autarquia. O funcionário não vai pagar diretamente aquele dano a quem sofreu lesão, mas a autarquia vai responder. Ela pode entrar com ação regressiva contra aquele funcionário depois. E se ela não tiver dinheiro para pagar, a União vai responder subsidiariamente. Então existem todas essas questões. Tem que ser na qualidade, a autarquia responde, a autarquia pode entrar com ação regressiva contra aquele funcionário se for
no caso de dolo ou culpa daquele funcionário, e ainda se ela não pagar, a União, o ente que o criou, responde subsidiariamente. Ainda nesse trabalho de direito administrativo, nós vamos falar da responsabilidade do Estado, quando que ele responde, quando que ele não responde. Por exemplo, o Estado causou um dano. Existe a responsabilidade objetiva do Estado. Existem situações em que o Estado não tem necessidade de indenizar, casos de eventos da natureza, entre outros. Nós veremos tudo isso. Ainda sobre autarquia, nós temos que falar sobre a prescrição quinquenal. É um direito, é uma prerrogativa que a lei dá para as autarquias. Dívidas e direitos em favor de terceiros contra as autarquias prescrevem em 5 anos. Uma autarquia perdeu, por exemplo, numa decisão judicial ou tinha um litígio ali para ser julgado. Aquele que tinha, esse terceiro que tinha o direito de receber durante 5 anos, passaram 5 anos, ele não foi requerer esse direito, prescreve em 5 anos a dívidas e direitos em favor de terceiros contra as autarquias. Então, 5 anos é a prescrição quinquenal, é atribuída às autarquias. Guarde isso, prescrição quinquenal. Talvez não caia assim na prova, mas venha dizer que realmente se as autarquias se prescrevem em 5 anos, 10 anos, ou se não há prescrição. Prescreve em 5 anos. É uma prerrogativa que a lei dá para as autarquias para que ela possa ter mais segurança jurídica para investir nesses negócios pelo qual o ente que o criou, o outorgou ou delegou. Prescreve, portanto, em 5 anos. E privilégios processuais. A autarquia tem esse privilégio. Ela tem prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Isso está no artigo 188 do Código de Processo não Penal. Código de Processo Civil. Está no artigo 188 do Código de Processo Civil. Então, ela tem prazo quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Portanto, privilégios processuais. Então, ela tem um privilégio aqui na prescrição, em 5 anos, aquele que tinha direito de receber não foi recorrer ao seu direito, então prescreveu. Ela vai estar isenta dessa dívida. E ainda tem prazos melhores, prazos processuais em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. São privilégios processuais que são dados à autarquia. Sobre autarquias, autarquias comuns aqui, falamos praticamente tudo. Nós vamos entrar no assunto agora, que são as autarquias em regime especial. Antes, alguns exemplos de autarquias. INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, Banco Central, DENIT, INCRA, são exemplos de autarquias, há inúmeros outros. O que é importante para a prova é saber o que são as autarquias e as características principais às quais nós falamos. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar as agências reguladoras para a próxima aula. Vamos falar sobre as autarquias profissionais. Autarquia profissional. O que são elas? São aqueles conselhos de classe. Por exemplo, Conselho Nacional de Medicina, depois tem os regionais, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Nacional de Farmácia, os conselhos de odontologia, de categoria profissional. Então, nós veremos que são diferentes, muito diferentes das autarquias comuns. Mas, para a nossa prova, são autarquias profissionais, porque tem algumas características. Olha, são criadas por lei, para começar. Então, criadas por lei. Possuem natureza jurídica de direito público. Olha, natureza jurídica de direito público, mais uma característica de autarquia. Sendo classificados como autarquias corporativas ou autarquias sui generis. Autarquias corporativas ou autarquias sui generis. Posto que não se constituem autarquias federais típicas, por possuírem características próprias. Por exemplo, não recebe transferência do orçamento da União, seus dirigentes não são nomeados livremente pelo Poder Executivo. Guarde isso, olha,
Na autarquia comum, quem nomeia o presidente da autarquia é o presidente da República, se for uma autarquia federal. Aqui não, mas eleitos pelos profissionais congregados na própria corporação. Então, uma grande diferença. E seus empregados não são funcionários públicos sujeitos ao regime estatutário. Não prestam concursos públicos, ou melhor, eles podem até prestar concurso, mas não são servidores estatutários. Não tem, como a gente diz, a estabilidade após os 3 anos, etc. Todas as regras do regime estatutário, tendo em vista não consubstanciar entidades de administração direta e indireta, não estão sujeitos ao controle da administração, nem qualquer das suas partes estão vinculadas. Olha, apesar de serem autarquias e terem natureza jurídica de direito público, eles não estão subordinados, vinculados às suas partes à administração direta e nem à indireta. Eles têm uma autonomia, uma independência maior. Cuidado na hora da prova, pessoal. A autarquia profissional ela está desvinculada da administração direta. Por isso eu digo que é bem diferente das outras autarquias comuns. A autarquia profissional ela cobra anuidade, não tem natureza tributária. Se alguém não pagar, será cobrado via execução fiscal. Olha, nós vamos ver a diferença aqui da OAB. Se alguém que está dentro de uma categoria profissional não paga a unidade, será, portanto, cobrado via execução fiscal. Quando eu digo que é fiscal, eu quero dizer que terá a característica pública, ou seja, o Tribunal de Contas da União ele vai fiscalizar. O Tribunal de Contas fiscaliza toda essa contabilidade. Portanto, aqui na execução fiscal, se alguém não pagar, vai ficar com dívida ativa na União. É diferente da execução comum, como nós veremos que ocorre na OAB. Pessoal, aqui essas autarquias profissionais, já falei, existem os conselhos nacionais de farmácia, de medicina e de todas as outras categorias profissionais. Agora existe uma que é um grande dilema, que é a OAB. E também cai algumas provas, nós vamos falar rapidamente para encerrar esse vídeo. A OAB, desde o estatuto da OAB, eles possuem regras diferentes. Portanto, até grifei, não é considerado mais uma autarquia profissional. A anuidade não é tributária. O não pagamento gera uma execução comum e não execução fiscal, não execução tributária. A contabilidade aqui da OAB é privada e não está sujeita às regras públicas. Não sofre controle pelo Tribunal de Contas. Apesar de a OAB ser o órgão responsável que fiscaliza a categoria dos advogados do Brasil, ela tem um tratamento diferente. O Supremo Tribunal Federal diz que o ingresso na OAB não precisa de concurso público e que ela não pertence às autarquias profissionais. A OAB é uma pessoa jurídica ímpar. É a definição. Ele não fala o que é isso, mas o Supremo Tribunal Federal diz que a OAB é uma pessoa jurídica ímpar, diferente de tudo que existe. Ou seja, ela tem os privilégios das autarquias, mas não tem as obrigações. Por isso, todas as outras autarquias profissionais sonham em ser como a OAB, ou seja, tem os direitos, mas não tem as obrigações das outras categorias de autarquias profissionais. E aqui, pessoal, a gente termina a aula de hoje. Nós falamos sobre as autarquias e autarquia profissional. Na próxima aula a gente vai falar das agências reguladoras e a gente entra em fundação pública. Esse assunto aqui da autarquia, principalmente da autarquia profissional e da autarquia com as agências reguladoras, é um pouco chato mesmo, mas a partir do próximo vídeo o assunto fica mais interessante. Então, na próxima aula a gente começa com as agências reguladoras. Muito obrigado pela companhia e até a próxima aula.